interpretação deste episódio. Começando aqui com Peter Allen Fields, né? E aquilo que eu já estava adiantando no começo, o Peter Allen Fields escreveu, né, o episódio. Ele vai ser um homem extremamente importante nas 2 primeiras temporadas, depois ele vai sair. Ele era coprodutor também, né, além de roteirista, e ele critica a interpretação do Brian Keith como Mullibok, né? Ele fala justamente aquilo que a gente falava do rabugento, mas ele diz que era um amável velho rabugento, né? E na verdade, a visão dele do personagem era muito diferente, né? Ele não via essa questão dele ser um velho, que ele é gentil, né, com a Kira, por exemplo, usa o primeiro nome. É a primeira vez na série em que se chama ela de Nerys, alguém chama ela de Nerys, né, porque os bajorianos é invertido, né, Kira é o sobrenome e Nerys seria o equivalente ao primeiro nome. Então é a primeira vez na série que alguém chama ela de Nerys, não de Kira, né, ou Kira Nerys. E aí ele vê que no pensamento do Fields, né, a interpretação do Kit trabalhou contra a própria visão que ele teve para o personagem, que seria um personagem mais manipulador, né, e que, na verdade, tudo que ele estaria fazendo ali seria com o objetivo de manipular a Kira. A questão que ele fala é que a gente vê demais isso, esse personagem do velhinho rabugento, que no final fica bonzinho, fica dócil, né? E ele não queria que passasse essa imagem, né? Eu acho que não passou tanto isso, assim, mas ele foi bastante crítico em relação à interpretação que o Kit, né, deu para o personagem. Uma outra coisa super interessante aqui que o Fields fala é que ele criou o Gold Press Latinum, né? Então, olha só, o Latinum que a gente vai falar agora sempre, né? Essa moeda corrente aí entre as diferentes civilizações da galáxia, foi ele que criou. Ele é mencionado lá pela primeira vez no Past Prologue, né? Que ele pensa justamente isso. Eles precisam ter uma moeda comum, né? Para como é que eles vão fazer comércio e tal, né? Então tem que ter uma moeda comum. E aí ele cria esse termo, o Gold Press Latinum. E ele cria também os Self-Stealing Steamboats, que são os, como é que é? Pinos autovedantes, né? Eu acho que é assim, que é lá a mercadoria que o Nog e o Jake precisam se desvencilhar, que ninguém sabe para que serve, nem o Chief O'Brien sabe para que serve, isso que é o mais incrível. Então é um negócio maravilhoso, assim. E aí ele se divertiu muito, ele disse que escrevendo esse roteiro ele se divertiu muito com essa trama do Nog e do Jake, né? E aí o Ari Stevenberg traz uma coisa bem interessante, que ele elogia, assim, celebra o Fields, né, dizendo: o Peter nos deu o Latinum, nos deu o Garak e nos deu o Self-Stealing Steamboats. Ou seja, ele criou 3 elementos, né, que vão ser recorrentes aí na série inteira. E aí o pessoal, depois que o Fields saiu na segunda temporada, aí eles tentavam sempre criar termos tipo Fields-like, assim, termos que fossem parecidos com o que o Peter Allen Fields criasse, né? Eles pensam, será que o Fields criaria tal termo para falar de um objeto, alguma coisa assim? Eles sempre se inspiraram nele, né? E aqui também muito interessante, e aquela coisa que eu já falei, o Bear sempre traz referências, né? O Progress e o The Storyteller foram os episódios que marcaram o início do período que eles vão tentar intensamente transformar o Jake e o Nog no gordo e o magro de Deep Space Nine. Ou seja, né, o caráter cômico, né, da amizade deles vem dessa inspiração do gordo e o magro. Aaron Eisenberg também traz uma referência. Ele diz que o Jake e o Nog são como o Huckleberry Finn e o Tom Sawyer do futuro, que é os personagens lá do Mark Twain, né? Que era uma dupla sempre envolvida em 1000 aventuras malucas assim da sessão da tarde. Terry Farrell tem aquele diálogo no começo, até as gurias poderiam comentar isso, que não passa no teste de Bechdel, eu acho, né, Carol? O diálogo que ela está conversando sobre o Morn com a Kira. Eu acho que é a abertura, né? Isso. Primeira cena, eu acho, né? E aí houve assim muitas críticas, e ela disse que pessoas que não entenderam, aí ela dá uma justificativa. Ela diz que a intenção da personagem, já dizia, era meio que quebrar o gelo com a Kira. E aí por isso que ela vinha com aqueles assuntos assim, como é que se diz? Me fugiu a palavra. Análises mais leves, né? Machista, assuntos machistas.
passa no tempo. Não, Tá ruim não sei meu se... áudio? Não? Oi? Tá ruim meu áudio? Tá atrasado? Não, tá bom, tá bom. Não? Ah, tá. Eu ia que tu comentar, pensa eu não sobre a sei cena, se... Carol? Assim, eu não sei se enquadraria, obviamente não passa no teste, porque tem ali o diálogo entre duas mulheres e o assunto acaba sendo um homem. Mas eu não interpretei como sendo assim, um diálogo com teor machista e nem vi como algo problemático também. Na minha interpretação foi algo assim, um diálogo para ser engraçado. Exatamente. E que o Morn chega ela comenta, né, com aquilo que ele a convida para jantar, e ela faz um comentário, até que aqueles cabelinhos que ele tem são um pouquinho atraentes. Então, acho que foi nesse sentido, justamente, tipo, o fato da Dax ter vivido várias vidas e, tipo, ser um ser bem maduro em diversos aspectos e não se importar tanto com regras que as pessoas, ou aliens, que têm uma vida só, acabam se importando e dando muita relevância. Acho que ela consegue brincar com coisas que para os outros acabam sendo um pouco constrangedor, sabe? Então, na minha interpretação, não foi problemático, assim, foi engraçado. E serve a piada, né? De que o Morgan o Morn é um grande falador, mas ninguém nunca vê ele falando, né? Sim. Ninguém nunca vê. Então, até em cima da já dizia, ele já deu, sabe? A gente nunca viu. A gente nunca viu isso acontecer. Dessa vez foi ele, não foi o Bashir. Dessa vez foi ele, verdade. Ó, para a gente ilustrar aqui o papo, ó, o Morn é cute, como ela diz, ele é muito fofo mesmo, muito bonitinho. E eu não tinha reparado que ele tinha cabelinhos, assim, ele tem os cabelinhos. Aqui, mas ele é careca, mas agora na foto eu tô vendo que realmente... Sim mesmo, né? Né, ela fala ali 6 ou 7 cabelinhos que ele tem na cabeça, são muito fofos. Então. Não, é bem isso, eu também não acho a cena divertida, assim, acho que não tem nenhum problema, né? E acredito na justificativa que ela deu de dizer justamente porque eles são personagens que estão se conhecendo e talvez a Kira seja mais rígida, mais dura, e a Jadzia é pândega, né? Ela tá sempre brincando o tempo todo, então acho que ela eu acho que falta um episódio, vai acontecer, óbvio, não vários, né, mas ainda tá faltando aquele grande episódio com a Jadzia, né? Porque até aqui o papel dela na série foi servir de mocinha em defesa para os homens resgatá-la e falar dos homens, falar do universo masculino. Claro, ela participa dos Technobabbles, né? Ela já deu grandes contribuições. Aquele episódio lá do clone, ela ajuda bastante, né? Mas, no geral, a função dela na série é essa, né? Servir meio que de alívio cômico dentro do universo masculino, porque ela é muito bonita, e servir de mocinha em defesa, né? Claro que a gente sabe que isso vai mudar, né? Isso vai mudar, né? Ela vai mostrar que ela, até com o Batlete, ela sabe lutar, né? Então, isso vai mudar bastante. Mas até aqui tá bem... Deep Space Nine precisa daquele grande episódio sobre ela que ainda está por vir, né? É o que eu penso.